Bem, galera, esse aqui é um vídeo resposta ao Sem Neurose. O link do vídeo dele estará na barra de descrições, assim como o vídeo do professor de de Direito Constitucional e especialista em Direitos Humanos estará aí na barra de descrições também. Primeiramente, eu quero ressaltar aqui que a culpa desse erro não é do Sem Neurose. Ele teve boa fé em acreditar naquele débil mental, daquele xadrez verbal. Eu já falei para vocês, não acompanhem esse cara. Esse cara é um purla, ele é um pária social, ele é um imbecil, um retardado, um demente. É isso que esse cara é. Certo? Sai fora desse cara, não acompanha essa merda não. Eu não acompanho esse cara bastante, mas bastante tempo mesmo. Não compensa acompanhar esse imbecil. Bem, além do fato, né, que eu vou repetir aqui pela milésima vez, eu já estudo direito há 15 anos. 15 anos. Em 15 anos estudando direito constitucional, a coisa principal que você estuda é o Tratado de San José ou de São José. Isso é estudado exaustivamente, é o que mais cai em concurso. O Tratado de San José é o Tratado de Direitos Humanos. Essa questão de direitos humanos é o que mais cai em concurso público, certo? E quando a gente estuda, nunca a professora falou, olha, gente, existem duas doutrinas vigentes no Brasil, né? Doutrina, para quem não sabe, é quando um doutor em direito renomado, ele tece uma tese filosófica sobre um assunto, certo? Aí você tem doutrinas diferentes. Então, nunca na minha vida uma professora de direito constitucional chegou na sala ou no vídeo aula que eu estivesse assistindo, estudando, e falou: olha, gente, cuidado com essa questão na prova, porque se a questão na prova estiver perguntando com relação à doutrina de fulano, a resposta é X. Se for com relação à doutrina de ciclano, a resposta é Y. Nunca aconteceu isso numa sala de aula. Exceto o que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, qual que é a única discussão que existe sobre esse Tratado de San José no Brasil. A única. E já adianto para vocês, não é descredenciando ela ou falando que ela está abaixo da Constituição Federal. Certo? Já estou dando spoiler aqui para vocês. Então tá o vídeo aí do professor de Direito Constitucional, assista essa porra desse vídeo. Parem de acreditar nesse energúmeno, nesse animal, nessa anta desse xadrez verbal. Esse cara é um direitista enrustido, um monte de merda. Parei de acompanhar esse cara porque ele só fala bosta. Ele olha conflitos internacionais com um olhar de direitista retardado, com um olhar ocidental da história. E não é assim que esquerdista olha história, não. Esquerdista, quando olha um fato, quando olha um conflito, ele tem que ir a fundo naquele conflito e ele tem que estabelecer bem o que aquele conflito está gerando. Certo? E não ficar com essa isentabilidade que esses retardados adoram apresentar para pagar de isentão, mas pode ter certeza na sua vida, isso eu te garanto. O cara pagou de isentão, pode apostar a sua vida que esse filho de uma puta é de direita. Pode apostar, certo? Então o vídeo do Senhor Neurose estará aí na barra de descrições, assim como a videoaula desse professor de direito. Beleza? No meu canal, falei que a deliberação da Comissão de Direitos Humanos era vinculante, mas obviamente eu devia ter me expressado melhor, porque muitas das vezes eu me esqueço que eu estou falando com pessoas que muitas das vezes são leigas em direito constitucional, em direito internacional, em direitos humanos, caralho a quatro. Certo? Eu reconheço isso e assumo minha culpa, obviamente. Beleza? Eu deveria ter me expressado melhor nessa questão. E creio eu, quando o 247, quando o advogado do Lula, quando outros juristas explicam que é vinculante, eles encaem nesse mesmo erro meu, de que eles já partem do pressuposto que a pessoa entenda o que eles estão falando. Né? Mas vamos explicar aqui detalhadamente essa questão, certo? Eu não vi o vídeo dessa professora de direito que o Sem Neurose cita, e nem o vídeo do retardado mental do
xadrez verbal. Mas eu duvido que ele vai falar, que ele falou que eu vou falar aqui agora. Certo? Vamos lá então. Primeiro, a Comissão de Direitos Humanos, ela é vinculante? Sim! 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 Ela não tem poder para gerar sanções. Ela não tem esse poder para gerar sanções. Certo? Mas ela tem poder vinculante? Sim. Ela faz uma recomendação. Ah, mas uma recomendação você pode aceitar ou não aceitar? Sabe o que acontece se o país signatário do Tratado de San José não aceitar a recomendação da Comissão de Direitos Humanos? A comissão pega essa desobediência do país, prestem atenção, desobediência desse país e leva para a corte. E leva para a corte. E fala, olha, corte, o Brasil não... A gente falou para eles fazerem isso e eles não fizeram. Então vamos processá-los. Por que é levado para a corte? Para o país ter chance de se defender. Para não ficar no diz-que-me diz-que. Para não ficar na conversinha fiada. Então é uma chance que é dada ao país de se defender. Eles vão para um tribunal, para uma corte, e vão ter a chance que todo mundo tem, seja Estado ou pessoa, seja lá o que for, de ampla defesa e contraditório. Vai falar assim, vem aqui, eu não sei quem que vai na corte, isso aí faz muito tempo que eu estudei, mas vou falar Brasil só a título exemplificativo aqui. Vem cá, Brasil, a gente tá processando você porque a Comissão de Direitos Humanos mandou você fazer isso e você não fez. Qual é a justificativa para você ter desobedecido uma deliberação do Conselho de Direitos Humanos? Da Comissão de Direitos Humanos, melhor dizendo. Qual que é a justificativa? Se não houver justificativa, aí a corte impõe uma sanção a esse país. Então é vinculante, sim, e gera punição, sim. Não gera punição de imediato, mas ela gera uma punição mediante posterior audição do outro lado. A corte chama o Estado brasileiro e pergunta, meu filho, por que você não cumpriu lá? Se não justificar adequadamente, é punido. Seria malemar comparando quando você tem aquelas audiências de conciliação. Que uma pessoa recomenda, olha, eu recomendo que você faça tal coisa, para a gente não entrar num processo. Não aceito fazer. Beleza, então vamos para o processo, você vai fazer a força. Certo? Seria como a Comissão de Direitos Humanos chegar para o cidadão e falar, olha, eu recomendo que você não mate o seu vizinho. E o cara vai lá e mata. Certo? Mas o conselho, a comissão, não vai imediatamente aplicar a sanção a você. Por quê? Porque você não falou seu lado ainda. Você tem o direito a seu lado. Você tem o direito de chegar lá e falar. E se defender. Olha, eu não cumpri a deliberação eu não cumpri a deliberação da comissão por causa disso e disso e disso. Ah, não, tranquilo, isso aí tá dentro da lei, é um direito seu. Mas nesse caso não tem desculpa. Não tem justificativo para o Brasil não acolher a decisão da comissão. Então, o que vai acontecer é o seguinte: se o Brasil não aceitar essa porra dessa decisão, vai ser mandado para a corte vai chamar o Brasil lá e falar, filho da puta, por que vocês não aceitaram o que eu mandei vocês aceitar, sendo que vocês são signatários dessa merda aqui? Qual que é a justificativa? Ah, não tem? Sanção. Certo? Então manda esse xadrez verbal, esse filho de uma puta, essa outra professora aí, criar vergonha na cara para ela de falar merda na internet. Certo? Assiste esse vídeo aula aí abaixo. Certo? E para de dar ouvido a retardado, gente. Some desse canal. Some. Some. Passa longe dessa merda. E só para finalizar, como prometido aqui,
Tá, então só para finalizar aqui, vamos lá, né? Lembram que eu falei para vocês que nunca houve uma discussão doutrinária em nenhuma aula minha de direito internacional, de direito constitucional, de direitos humanos? E eu vou provar aqui para vocês. Sabe qual que é a discussão que existe quando você vai estudar essa questão do Tratado de San José? Em qualquer aula de direito, é essa aqui que eu vou ler para vocês. Hierarquia dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Tratados de Direitos Humanos recepcionados com base no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º, aduz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Assim, o tratado obedeceu às regras do parágrafo e não existe nenhuma dúvida sobre a hierarquia, pois será equivalente à Constituição Federal. Então, o que era exigido para um tratado internacional entrar em vigor é a aprovação qualificada do Congresso Nacional. Isso foi feito. Então, está em vigor. Não tem como dizer que o Brasil não é signatário. Esse é o primeiro ponto. Segundo, qual que é a discussão que existe nas academias e no STF? Vamos usar ela aqui? A primeira corrente, só existem 2 correntes, não existe uma terceira corrente. Certo? Ah, não, existe aqui terceira, quarta, vamos ver aqui mais para baixo depois. Bem, a gente lê junto aqui. Eu tinha conhecimento de 2 correntes, mas vamos ver se ele para baixo vai falar do que esse pessoal falou. Mas enfim. Primeira corrente, defendida por Bidart Campos e Celso Buquerque de Mello. Afirma que seria norma supraconstitucional. Os tratados internacionais de direitos humanos estariam acima da Constituição. Essa corrente é completamente inconcebível nos dias atuais. Certo? Então, acima da Constituição não é concebível. Essa é a primeira corrente, mas existe essa corrente. Segunda corrente, defendida por Flávia Piovensan. Enfim, cadê aqui? Afirma que tem hierarquia de natureza jurídica constitucional. Ou seja, um tratado constitucional ele tem peso de Constituição Federal. Certo? A terceira corrente aduz que a norma supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição, mas acima da lei infraconstitucional, certo? Ou seja, acima de leis ordinárias e daí por diante. A quarta corrente, que já foi defendida pelo Supremo, mas hoje é afastada, ou seja, não existe mais essa discussão baseada nessa quarta corrente, entende que tem natureza de lei ordinária. Certo? Vamos ver se tem mais? Não tem. Então são 4 correntes. A primeira que fala que está acima da Constituição, mas nos dias atuais está descartado. A quarta corrente que fala que está no nível de uma lei ordinária, mas foi descartado. E as 2 correntes vigentes, como eu havia dito, né, que eu conhecia só as 2 vigentes, mas aqui o autor nos trouxe as 2 correntes não vigentes, mas que já houve nessas discussões filosóficas do direito. E as 2 correntes vigentes são de natureza constitucional, né, do mesmo nível da Constituição Federal e abaixo da Constituição Federal. Certo? Entenderam essas correntes aqui? Entenderam? No mesmo nível ou abaixo. No mesmo nível ou abaixo. Então, as 2 correntes vigentes do Brasil dizem que um tratado internacional ela tem valor de Constituição Federal, que é a hierarquia mais alta do país, ou ela está abaixo da Constituição Federal, sendo a segunda hierarquia mais alta do Brasil, acima de todas as outras leis ordinárias, portarias, decretos e o caralho que o for, que o seja. Certo? São essas 2 correntes que existem no Brasil. Então assistam a porra da aula desse professor de direito
E para de acreditar nessa merda de xadrez verbal. Isso é um direitista enrustido. É um filho de uma puta, um vagabundo. Certo? Tá aqui as 4 correntes que já existiram sobre esse assunto. 2 foram abandonadas e apenas 2 estão em vigor. Certo? Então tem poder vinculante? Sim! Descumpre essa merda pra ver. Se a corte não vai enfiar sanção no Brasil. Como eu disse, por que a comissão não enfia a vara de cara? Porque o país descumpridor do tratado tem direito à ampla defesa e contraditório. Só por isso. Isso é uma base de qualquer sistema jurídico, mesmo internacional. Ouvir o outro lado. O filho de uma puta, por que a comissão mandou, não é pediu, mandou, exigiu que você fizesse isso e você não fez? Se não justificar, é ferro. E quando eu falo justificar, não é justificar com eufemismos, com sofismas ou com coisa tirada da bunda, não. É justificar do ponto de vista legal. Se não conseguir justificar, é ferro, é sanção. Então é vinculante? Sim. Desobedece essa merda e vai ver se o Brasil não vai parar na corte e vai ser julgado. Desobedece isso aí. E só para finalizar, quem quiser, pesquise aí depois sobre uma lei que tratava do depositário infiel. O que é o depositário infiel? É uma pessoa que você fala assim para ela: amigo, desculpem, estou falando besteira, estava confundindo com outra coisa aqui. O que é o depositário infiel? Perdão aí que eu ia dar um exemplo errado aqui. Só um minutinho que eu vou tossir. O que é o depositário infiel? É o cara que compra um carro, por exemplo, e não paga o carro. E esse carro, ele é definido pela justiça que ele será o pagamento dessa dívida. Ou seja, o cara, a concessionária que vendeu o carro tem direito de pegar o carro para trás. Então a justiça vai lá e determina, olha, pode ir lá buscar o carro para trás, o carro é seu. E a pessoa que comprou o carro, ela some com o carro. Não é encontrado o carro que ela comprou. Isso é um depositário infiel. Escondeu o carro para não dar de pagamento a uma decisão judicial. Pesquisa aí. Pesquisa aí. O que o STF fez quando houve uma deliberação igual a que está acontecendo agora, certo? Pela Comissão de Direitos Humanos, como dizem aí, né? Recomendando que o depositário fiel não fosse preso, que estava indo contra o que se tinha no Pacto de San José. Pesquisa aí depois. O que o Brasil fez? Pergunta se existe prisão por depositário infiel hoje no Brasil. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. É uma, entre aspas, recomendação da ONU, da Comissão, melhor dizendo, de Direitos Humanos. E foi atendida. E por que foi atendida? Porque se não atender, você está ferindo a vinculação do tratado que você assinou. Então você vai ser chamado no tribunal para se explicar, e se sua explicação não for satisfatória, é ferro, é sanção. Então, os juristas, o pessoal do 247, o Leonardo Stolpa, ou seja, quem estiver falando, até eu, que falei aqui dessa questão, que, se vocês lembraram, eu falei 2 minutos em um vídeo, eu não dei essa explicação toda, porque a gente já parte do princípio que as pessoas entendem isso. Certo? Mas a explicação completa é essa. Mas a comissão não tem poder de sanção, é só uma recomendação. A princípio, ela não tem poder de sanção, porque, repito pela enésima vez, um dos fundamentos do direito, uma das bases do direito nacional, internacional, seja lá o que for, é direito à ampla defesa e contraditório. É só por isso que essa, entre aspas, recomendação já não vem com ferro para enfiar no cu de quem está desobedecendo.
É só por isso, porque a gente tem um princípio do contraditório e o princípio da defesa. Só por isso. Então, o que, que vai acontecer? O Brasil, se não atender a, entre aspas, recomendação, que não é uma recomendação, é uma ordem. Ordem. O Brasil assinou essa porra desse tratado, mediante Congresso qualificado. Congresso qualificado, voto qualificado do Congresso. Se não obedecer à ordem da Comissão de Direitos Humanos, vai ser levado ao tribunal e o tribunal vai impor as sanções caso o Brasil não tenha uma justificativa plausível e legal para esse descumprimento. Certo? Então eu espero que vocês tenham entendido essa porra, gente. Cuidado com esses débeis mentais que vocês ouvem. Sai dessa merda de xadrez verbal. Esse cara é um crápula. É um vagabundo sem vergonha na cara. É isso que ele é. Certo? Assistam um vídeo na barra de descrições do professor em direito explicando isso. Assistam, por favor. Certo? Então, quando eles falam que a Comissão de Direitos Humanos é uma recomendação, isso é só metade da história. Eu duvido que esse bosta desse xadrez verbal, ou essa professora que o Sem Neurose cita, ele falou que essa mera recomendação, entre aspas, se não for cumprida, vai ao tribunal para virar uma sanção. Como formalidade. Como formalidade. O Brasil não tem discricionariedade para descumprir uma ordem do Conselho de Direitos Humanos, uma ordem que provém do Tratado de San José. Mais uma vez, entre aspas, o Brasil vai ser chamado lá na corte para ser exercido o seu direito de defesa e contraditório. Nada mais que isso. Porque o Conselho não pode chegar jogando sanção no Brasil informalmente. Então, para formalizar essa questão, o Conselho vai ouvir outro lado. Só que vai ouvir outro lado dentro de um tribunal. Certo? Então vamos aguardar o que vai virar isso aí. Certo? Que sentido teria precisar de 3/5 de um quórum qualificado do Congresso Nacional para se assinar uma simples recomendação? Olha, o Brasil é signatário de direitos humanos. Aí vem decisões do Conselho, da Comissão de Direitos Humanos, para o Brasil ter direito de agasalhar isso ou não? Que sentido tem essa porra? Olha, eu sou signatário de direitos humanos, mas aqui no meu país a gente aceita ou não aceita, né? A gente assinou um documento lá falando que a gente é signatário de direitos humanos. Mas na hora que chegar uma ordem para a gente cumprir, aí a gente vê se cumpre. Então para que precisa essa porra desse tratado? Então é isso, galera. Eu não tenho paciência, cara. Manda esse xadrez verbal pra puta que o pariu, cara. Para de acompanhar essa merda. Para de acompanhar essa bosta. Tem direito, desculpem, tem dúvida sobre qualquer área do direito, principalmente constitucional, vai assistir videoaula de concurso. Porque o cara que está dando aula de concurso, ele vai falar a linha que existe, ele não está enviesado. Porque se ele falar de enviesamento dando aula, os alunos dele vão reprovar. Certo? Se esses filas das putas aí, se esse xadrez verbal fosse fazer uma prova de direito constitucional e respondesse com base nessa palhaçada que ele falou, ele erraria a questão. Ele erraria a questão. Então, por favor, assistam a aula aí do camarada. E é isso. Falou aí.